Parágrafo 4º. Observado o disposto nesse capítulo, é vedado às empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados a dispor do seu salário. Claro, o salário a gente paga para o trabalhador em dinheiro, certo? Ele pega o dinheiro e faz o que ele bem entender. Ele faz o que ele quiser. Se ele quiser gastar tudo de bala, o problema é dele. Se ele quiser fumar um baseadão, o problema é dele. Se ele quiser tomar tudo de trago, o problema é dele. Eu não posso chegar e falar, ó, eu te pago o teu salário se tu só comprar arroz e feijão. Eu te pago o teu salário se tu comprar uma carroça. Não, não vou fazer isso. Eu tenho que dar o dinheiro, ele faz o que ele quiser. Ele tem que dispor do seu salário. Por isso que nós temos aquele artigo lá atrás que diz que se eu for dar salário em utilidade, para habitação no máximo 25% do salário, para alimentação no máximo 20%, para que ele tenha alguma parcela e possa gastar de alguma forma, para que ele tenha um percentual de dinheiro e possa dispor desse dinheiro. Até porque ele pode querer encher a cara de cachaça e não está proibido. É proibido eu encher a cara de cachaça? Não é proibido. O que está proibido, e isso sim nós vimos, é fornecer drogas, bebidas alcoólicas e salário in natura. Ah, eu posso pagar tudo em cachaça? Não, não posso, isso eu não posso. Agora, se ele receber em dinheiro, ele vai poder dispor. É uma opção do nosso trabalhador beber ou não, certo? Artigo 463. Sabe o que eu solicito para vocês? Que vocês já circulem o 463 junto com o parágrafo único. Porque o 463 tem que ser estudado com o parágrafo único. Olha o que ele diz. A prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente do país. Só que não é interessante eu só ler o 463 caput. Quem sabe eu já leio o parágrafo único. O pagamento do salário realizado com a inobservância desse artigo considerar-se-á como não feito. O que esse artigo está me dizendo? Que o salário tem que ser pago em dinheiro, real, moeda. Não vem me pagar em dólar, não vem me pagar em euro, não vem me pagar com uma moeda estrangeira, sei lá qual seria a moeda. Deve ser paga em reais. Se por acaso a empresa me pagar em dólar, esse pagamento é considerado como não feito. Porque se você parar para pensar friamente, você não tem como dispor do dólar. Você está trabalhando aqui no país. Como você vai no boteco pagar em dólar a sua cachaçinha? Não dá. Ninguém vai receber aquela moeda. Você tem que pagar em reais. Ah, professor! Cai esse artigo? Cai. Todos os artigos aqui já apareceram de alguma forma nas nossas provas. 464. O pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo, assinado pelo empregado. E se tratando de analfabeto, mediante sua impressão digital, ou não sendo esta possível, a seu rogo. Olha só, quando você paga o salário, você tem que assinar um recibo, até para que a empresa possa confirmar que você recebeu. Agora, e o nosso analfabeto? Não tem problema nenhum. Dedão nele, sem problema nenhum, ele assina com a sua impressão digital. Tá, professor, mas o analfabeto é o José. Aquele do acidente no guincho. E pior, professor, ele se salvou, mas os dois braços dele ficaram dentro do guincho. Ele não tem como botar impressão digital. O que a gente faz? A gente paga o salário mediante rogo. Essa assinatura a rogo é quando outra pessoa assina por aquela pessoa na presença de duas testemunhas. Então o Álvaro vai assinar para o Cristiano Zucco, por exemplo, que está incapacitado de assinar, e eu e o Fernando, por exemplo, vamos ser testemunhas de que o Álvaro assinou a rogo. Ou seja, não dá, é impossível a empresa chegar na Justiça do Trabalho e falar assim, ah, pois é, eu paguei o salário do Severino. Daí o Severino, não pagou. Ah, paguei sim. O juiz vai dizer assim, tá, me mostra os recibos, empresa. A empresa, ah, pois é, eu não tenho recibo porque o Severino não tinha como assinar. Não me vem com essa. Ou o Severino assina, se ele é analfabeto, ele tá com o dedão, se ele não tiver dedão, ele assina rogo. Então, o recibo sempre existirá. Não me vem com essa, que não tem recibo. Parágrafo único. Terá força de recibo comprovante de depósito em conta bancária aberta para esse fim, em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. Então, não necessariamente a gente precisa pegar um maço de dinheiro e dar para o trabalhador, a gente pode depositar na conta bancária dele, a gente pode fazer esse depósito bancário. O que acontece? Apareceu uma questão de prova falando que teria força de recibo, esse depósito bancário feito na conta do trabalhador com consentimento deste, no estabelecimento de crédito mais próximo do local de trabalho. Certo ou errado essa se fosse uma questão da CESP? Está errado. Por quê? Porque ele não diz que é no mais próximo. Ele diz que é em estabelecimento próximo. Se a pessoa trabalha aqui na casa do concurseiro, por exemplo, estamos no centro de Porto Alegre, tem um monte de banco em volta.
O que eu posso fazer? Todos os bancos em volta estão próximos. Eu posso pagar o salário dos funcionários em qualquer banco. Nunca vai vir um fiscal do trabalho aqui com uma trena e medir. Vamos lá, senta aí, ó. Tu é funcionário da Casa Concurseira que eu vou medir com a trena até o banco para ver qual é o mais próximo. Não existe. Ah, olha aqui, ó. O Itaú é 5 metros mais próximo do que o Santander. Tem que pagar no Itaú. Não. É em qualquer estabelecimento próximo. Você pode estar pensando, professor, isso aqui não vai cair. Cai. E as bancas estão cada vez pegando o detalhe do detalhe, até porque elas gostam muito de comprar o meu curso, gostam muito de estar assistindo a mesma aula que você, para tentar cobrar questões na brecha do que eu falei aqui. Só que elas não estão obtendo sucesso. Vocês estão gabaritando as matérias que nós estamos tratando juntos e tenho certeza que nós vamos gabaritar o direito do trabalho também. Mas tem que tomar cuidado com esses detalhes. 465. O pagamento do salário será efetuado em dia útil no local de trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior. Então, o que ele está dizendo? Só que nós vamos pagar no dia útil e dentro do local de trabalho imediatamente depois desse. Se for depósito bancário, não precisa ser nesse horário, eu posso depositar antes ou depois. O importante é que no 5º dia útil do mês esteja à disposição o seu dinheiro para você poder dispor dele, certo? Se eu estou dizendo que no 5º dia útil deve estar à disposição dinheiro, significa dizer que eu não posso no 5º dia útil depositar em cheque para o meu trabalhador, né? Porque leva 48 horas para compensar, em determinados casos até mais. Então, tem que estar em dinheiro no 5º dia útil disponível. Agora, questão do CESP. Pode o menor assinar recibo de pagamento de salário independente da assistência dos seus responsáveis. Certo ou errado? Certo. Tá certo. Nesse caso aqui, nesse artigo é interessante a gente lembrar do nosso menor, porque cai bastante, né? Que o menor, como ele está recebendo mensalmente seu salário, ele pode sim assinar o recibo de pagamento do salário, porque senão todo mês tem que ir o responsável lá, não vale a pena isso, a CLT não exige. Agora, no ato da rescisão do contrato de trabalho, o menor tem que estar assistido pelos seus responsáveis. Lembra disso que o Emanuel me puxou a orelha aqui, ele falou, ó, lembra daquele detalhe que vai cair. Então tá, eu acho que essa vai estar interessante. Interessante quando a gente imagina um espírito, uma pessoa que está aqui te auxiliando, a gente tenta materializar como será essa pessoa que me dá essas dicas. E quando eu penso no Emanuel, eu imagino o Severino na minha mente. Que estranho, né? Tô quase achando que o Emanuel é o Severino. Continuando. 466. O pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois de ultimada a transação a que se refere. Claro, você vai vender um apartamento. Está garantido que você vai receber R$5.000 por apartamento vendido, tu só vai receber se vender o apartamento. Não tem como você, me paga aí os R$5.000. Não, mas a pessoa não comprou porque não conseguiu o financiamento na Caixa no programa Minha Casa Minha Vida. Daí tu não tem direito, né? Esse artigo é bem tranquilo. Você só exige a comissão se efetivamente você vendeu o negócio. Não adianta dizer, eu vendi sim. Tá, mas cadê o cara? Não, eu vendi. Pode acreditar. Me paga antecipado que eu trago ele depois para ti. Nunca vai acontecer. O cara vai pegar a comissão e vai sumir, nunca mais vai aparecer. Não dá para pagar adiantado. Meu pai já falava assim, quer ser mal atendido é só pagar adiantado. É bem assim. Prestação de serviço é um horror. Pagou adiantado, se ferrou. Parágrafo 1º. Nas transações realizadas por prestações sucessivas, é exigível o pagamento das percentagens de comissões que lhes disserem respeito proporcionalmente à respectiva liquidação. Lembra do exemplo do algodão? 10 toneladas de algodão? À medida que forem pagando os DOCs, eu vou recebendo a minha gratificação, a minha comissão. É exatamente isso que fala esse parágrafo 1º aqui. Sem grandes dificuldades, também não é campeão de concurso. Parágrafo 2º. A cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e percentagens devidas na forma estabelecida por esse artigo. Cuida com esse parágrafo 2º pelo seguinte, ele é um pouco chocante e de todo esse artigo 466 é o que mais poderia gerar uma questão que tivesse te enganando lá na prova. O que o 466, parágrafo 2º, está dizendo? Imaginem a minha situação pessoal, isso aconteceu na prática, na minha vida real. Antes de eu ser servidor público, eu era vendedor de uma gráfica. Eu ficava lá em Canoas vendendo calendários, talão de nota, cartão de visita. Eu era vendedor. E eu recebia comissões por aquelas vendas. E foi acertado o seguinte, todo novo cliente que tu trouxer, esse cliente é teu, mesmo que tu não venda,
Mesmo o dono da gráfica falou, mesmo que eu venda, eu vou te pagar a tua comissão. Beleza? Beleza. Show de bola. O que aconteceu? Fui nomeado técnico do TRT em 2001, entrei no serviço público e saí da gráfica. O que o dono da gráfica está fazendo até hoje, nesse momento? Está vendendo materiais para os meus clientes, só que nunca me pagou a comissão. Graças a esse parágrafo segundo, ele está me dizendo o seguinte, ó, o fato de eu sair da empresa não implica dizer que eu não tenho direito a receber aquelas comissões. Eu tenho direito a continuar recebendo as comissões. É o que falo. E lembra que eu disse que esse artigo é o mais chocante, é o que poderia te enganar? Ele deixa bem claro, ó, a cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e percentagens devida na forma estabelecida nesse artigo. Então eu posso sim continuar recebendo. Se não fosse esse artigo, sabe o que poderia acontecer? Muito simples, olha só, contratei a Mariana para ser minha vendedora. Mariana começou a se destacar lá na venda de cartões de visita. Ela pegou um belo dia, vendeu para uma grande empresa, uma RBS, uma Rede Globo, 2 milhões de reais em impressos. Daí, a Rede Globo foi pagando à medida que foi recebendo os materiais. No primeiro mês pagou 200 mil, no segundo mês você pagou 300 mil, e eu vou pagando a Mariana os 10% dela, por exemplo, à medida que for sendo pago. Então, no primeiro mês eu pago 20 mil para ela, no segundo mês eu pago 30 mil, só que daqui a pouco me falaram o seguinte, só um pouquinho. Ela já recebeu 50 mil reais de comissão em 2 meses. Eu não estou a fim de pagar o resto da comissão. Vou demitir ela. Demito ela, sem justa causa, e daí eu embolso a comissão dela. Isso não pode acontecer. Mesmo que ela saia da empresa, ela tem direito a continuar recebendo a comissão daquela venda lá que ela fez. Essa que é a ideia desse parágrafo segundo, que é um parágrafo que as pessoas não sabem que existe, que é raro de aparecer, porque as pessoas não sabem que existe, e por isso que eu falei, dentro desse artigo 466 aqui, é com certeza o que mais iria te gerar dúvida ou uma possível questão para te enganar. Ele não é preferido da banca, a gente não encontra questões de rodo sobre ele, mas ele existe e eu tenho que estar atento.